Olá, tudo bem? O assunto de hoje do Podnext é saúde. E saúde de onde? De Pradópolis. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a diretora de saúde daquele município, Dayana Pio. Tudo bem, Tudo Dayana? bem, Gi? Que bom tê-la aqui, viu? Para Muito contar um obrigada. pouquinho lá sobre Pradópolis, principalmente da área da saúde, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela participação e vamos ver o que vem pela frente. É isso mesmo. Me conta como que você entrou na prefeitura, né? E a partir de que momento você foi designada para esse cargo, para dirigir a saúde de Pradópolis? Há 5 anos eu fui contratada pela Prefeitura de Pradópolis, fui chamada para um concurso público que eu havia prestado, né? Na pandemia, naquele caos que a gente não sabia o que ia ser. E organizamos todo o processo de ação, né, da enfrentamento à pandemia. E foi um trabalho difícil em todas as áreas, mas muito bem construído. A partir daí, acho que a cidade de Pradópolis passou a me conhecer melhor, porque até então sabiam da minha existência, mas não sabia da minha profissão, não sabia de como que era, o que eu fazia de fato. E aí a saúde veio, o cenário da saúde naquele momento veio de encontro para o que eu ia desempenhar e desenvolver. Você é enfermeira Eu sou por enfermeira de profissão, de formação, formação. isso. Uhum. E aí me conta um pouco dessa fase aí da pandemia, né? Porque foi muito difícil para todos os municípios, com certeza. E principalmente numa cidade pequena, como que foi para você enfrentar esse desafio? A gente não tinha muito para onde caminhar, né? Cada dia era uma normativa que chegava dentro do protocolo do Ministério da Saúde. A gente trabalhava com estimativas, tanto é que quando desencadeou a pandemia aqui no Brasil, a gente fez um cálculo estimando o número de mortes dentro de Pradópolis. Isso foi muito assustador, porque a gente não gostaria de lidar com esses números. E dentro dessa estimativa, a gente foi organizando um plano de ação para tentar conter o máximo possível dessa doença no município. Então, cada dia era uma ação diferente, né? E toda a equipe mobilizada, inclusive gestão pública, no sentido de, infelizmente, ter que fechar o comércio, de diminuir a circulação de pessoas, trabalhando sempre em conjunto com a saúde e acompanhando esses dados na medida do possível para que a gente pudesse evitar cada vez mais esses agravos. Foi um momento, assim, que hoje a gente olha para trás e fala, nossa, que bom que passou, sabe? Mas cada dia era uma situação nova, a gente já acordava pensando o que vai ser hoje, sabe? Mas passou, graças a Deus passou. Um desafio muito grande para todo Foi mundo, desafiador. principalmente para os profissionais de saúde, né? Sim, Que estavam ali no meio daquilo tudo acontecendo. sim, foi muito tenso, foi um momento muito tenso mesmo para todos nós. Perdemos colegas da profissão, então foi muito delicado, a gente não sabia. É o que eu falei, a gente ia vivenciando um desafio diariamente, né? E, lógico, tudo muito pautado dentro dos protocolos que a gente também ia criando e ia trazendo pelo Ministério, ia trazendo para a gente naquele momento de cenário novo, né? Agora, a partir desse ano, de janeiro para cá, você assumiu um novo desafio, Sim. né? A Prefeitura de Pradópolis não tem secretarias, mas tem diretorias e você foi nomeada diretora de saúde. Como recebeu esse convite? Foi um desafio, foi assim, um desafio muito grande, né? Eu recebi com grande satisfação por ter o meu trabalho reconhecido, mas é um desafio muito grande que me fez pensar bastante. Mas é importante frisar que foi de encontro com os objetivos do Saulinho nessa gestão. Então a gente se mobilizou sempre para estar vendo o que é melhor para a população dentro das condições que a gente tem, que dá para ser melhor. Então os nossos objetivos olharam para o mesmo caminho, para o mesmo sentido. Então foi aí que eu ganhei uma força a mais para falar, não, dá para encarar. Se for assim, vamos encarar e realmente dá para fazer o melhor dentro daquilo que a gente tem, sim. É muito importante, né? Os secretários, os diretores estarem alinhados mesmo com o que pensa o prefeito. Sim, extremamente importante. E ele nos motiva também. E isso é imprescindível para dar um trabalho de qualidade. A partir do momento que você assumiu a diretoria de saúde em Pradópolis, qual o seu principal desafio? Você chegou a fazer um diagnóstico, uma análise de como estava a saúde e onde você quer chegar? Sim, eu acredito que a gente trabalha em parceria, né? É uma engrenagem, cada pecinha dessa engrenagem é muito importante, seja equipe, seja população, seja gestão. Então, eu tive o cuidado de sentar junto com o Saulinho e com o Tiaguinho na época e apresentar o nosso cenário enquanto Departamento de Saúde, mostrar em cada ponto que daria para ser feito, o que teria que melhorar na minha visão e junto com eles a gente caminhar
para isso, um planejamento estratégico mesmo desses 4 anos, né? E o maior desafio que a gente tem é porque nós somos um município de 17 mil habitantes, né? Há controvérsias, mas hoje no IBGE são 17 mil habitantes. Então, assim, há uma cobrança muito grande. Tem que ter hospital, tem que ter UTI. E, na verdade, os protocolos do Ministério da Saúde não nos permitem, num município de 17 mil habitantes, ter um hospital. Então, a gente tem que trabalhar melhor com aquilo que a gente tem. E um município de 17 mil habitantes, o que as políticas públicas de saúde colocam pra gente? Que a gente tem que melhorar a nossa atenção básica. Então, o nosso foco, né, enquanto Departamento Municipal de Saúde nessa gestão, é melhorar a atenção básica. Se a gente melhora a questão da atenção básica, da prevenção, da educação, a gente não tem paciente que precise de hospital, que precise de UTI, porque a gente está ensinando ele a cuidar da sua saúde na medida que ele a doença dele não se agrave ao ponto de precisar de um hospital, de uma UTI, enfim, trabalhar com prevenção e educação é isso que nos cabe enquanto município de 17 mil habitantes. E é difícil fazer as pessoas entenderem, né? Que É cultural, não né? tem hospital e a pessoa quer que tenha hospital, ela quer ser atendida, é difícil. O hospital é importante, a gente precisa frisar que dentro dessa política pública de saúde a gente não descarta a necessidade do hospital, mas a gente trabalha em redes enquanto saúde. E a gente trabalha numa rede de saúde que existem hospitais para atender os nossos munícipes quando necessário, obviamente. Mas tudo isso é feito através de protocolos e de prioridades. É uma situação nacional, hoje o número que a gente tem de leitos é insuficiente para atender essa demanda de urgência e emergência, e justamente porque a gente precisa verificar o que pode ser feito para diminuir um pouco essa demanda de urgência e emergência, que está demonstrando que a gente está falhando em alguma coisa. E a gente pode ver que é na atenção básica, a gente precisa cuidar melhor da nossa saúde antes do adoecimento, né? E é nessa linha de cuidado que a gente tem trabalhado. E como que vocês trabalham na prática para que a atenção básica realmente seja colocada em prática cada vez melhor? A gente procura trabalhar com grupos educativos, né? E atrás daqueles pacientes que, você está um exemplo, paciente que é diabético, de difícil controle, a gente precisa ir atrás dele, a gente precisa pegar na mão, estar junto com ele, mostrar onde que está havendo essa falha, onde que está a falta da orientação, o que a gente pode fazer junto com o médico, trabalhar melhor o medicamento mais adequado, a alimentação mais adequada, o estilo de vida. Eu costumo dizer que a gente precisa plantar a sementinha, mas uma hora ela vai dar frutos, né? Porque é um trabalho pequeno, mas que traz grandes resultados lá na frente na vida da população. E hoje, qual é a estrutura de saúde que Pradópolis tem para atendimento? Eu posso falar que em janeiro a gente assumiu com 5 estabelecimentos de saúde. A gente tem o pronto atendimento Valdemar Balatori, né? É um atendimento de saúde 24 horas por dia para urgências e emergências. A gente tem o Centro Médico Januário Teodoro, que ele é mais voltado, existe a questão do atendimento clínico, né, dessas doenças, acompanhamento de doenças crônicas, diabetes, hipertensão, mas também a gente oferece 11 especialidades ali dentro, né, e além de exames, ultrassonografia, radiografia e exames laboratoriais. E a gente tem a UBS Lineu Zacarias, que é também uma unidade básica de saúde, que trabalha com 2 equipes de estratégia de saúde da família, trabalha na questão da territorialização. O que é isso? Eles fazem vínculo com a população adscrita ali em volta do local que está essa unidade básica de saúde e acompanha caso a caso, acompanha a família, né? É um novo modelo de saúde aí que veio para ficar, que é o médico da família. O médico da família tem que acompanhar desde o avô daquela casa até o bebê que acabou de nascer, sabe? Porque ele está inserido numa sociedade. A gente não pode olhar um indivíduo só como uma doença ou só como uma parte. Ele precisa estar inserido dentro de um contexto social para conseguir trabalhar melhor essa questão da prevenção em saúde, né? A gente tem a fisioterapia municipal também e temos o centro odontológico. Então, nós assumimos em janeiro com 5. E eu aproveito esse momento para colocar que já não é mais um sonho, mas é uma realidade, né? Estamos prestes a inaugurar o nosso Centro de Atenção Psicossocial 1 de Pradópolis, que é o CAPS, tão sonhado, 2 anos lutando para que isso saísse do papel, e aí no próximo semestre a gente já vai ter a inauguração dele, né? E muito em breve também teremos a nova unidade básica de saúde atendendo o Nova Pradópolis e todos os bairros ali em volta.
Olha, então, cheia de novidades para Dópolis, né? Trabalho a gente tem bastante, Tem né? bastante. Que bom, que bom. E você acha que hoje em dia, já pelo conhecimento que você tem, né, da estrutura da secretaria, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá dentro, da diretoria, na verdade, você acha que esses equipamentos de saúde são suficientes para dar um bom atendimento para a população? Se a gente conseguir organizar como de fato eles devem estar, sim. Sim, a gente vai ver uma nova saúde nascendo em Pradópolis. Talvez até eu não quero ser muito, como se diz, otimista ao ponto de dizer podemos ser modelo, não, mas a gente pode se tornar referência, sim, se tivermos todos esses equipamentos de saúde atuando como de fato deve ser, sim. Que bacana, muito bem. Agora, Dayana, me conta uma coisa. Lá em Pradópolis, a gente teve também epidemias, por exemplo, de dengue, Sim. né, de febre amarela, que a gente viu aí vários municípios enfrentando o problema. Como que foi lá e como está agora? Quando a gente assumiu em janeiro, o primeiro grande desafio foi a questão da febre amarela, né? E levantou o alerta, então a gente mobilizou a equipe da Vigilância em Saúde, em parceria com a Atenção Básica, percorreram todos os lotes da área rural da cidade, passando de lote em lote, vacinando e verificando a questão da vacinação da população contra a febre amarela. Ampliamos a abertura da sala de vacina, a cobertura, né? E trabalhamos intensificamente nisso para poder a população tomar essa vacina, né? E se proteger contra a febre amarela. Graças a Deus não tivemos nenhum caso lá, né? E com relação à dengue, a gente já vinha, o ano passado, ou retrasado, se eu não me recordo, a gente já tinha sido o município da região que foi mais acometido com a dengue na nossa regional de saúde, mas não tinha chegado a nenhum óbito. Então a gente já tinha uma estimativa muito ruim de que o cenário não seria muito bom, né? E infelizmente esse ano a gente foi atuando um pouco antes, mas mesmo assim a gente teve 3 óbitos no município em decorrência da dengue e tivemos, com o apoio do prefeito Saulinho, tivemos uma mobilização maior das equipes de saúde, trabalhando com os agentes de endemia no que a gente chama de etapa, aos sábados, de porta em porta, porque é importante frisar que a maioria da população de Pradópolis trabalha fora, então durante a semana, quando a gente fazia as nossas ações, não conseguia abrir as casas para verificar os focos de dengue, então a gente começou a atuar também aos finais de semana em horário mais estendidos. Levamos o fumacê, né? Fizemos 3 etapas do fumacê na cidade, inclusive as 2 últimas no período noturno, para atender essa população que fica fora do município e à noite conseguir deixar a casa aberta. E aí, infelizmente, tivemos, né, esses 3 óbitos, mas assim, dentro do cenário que a gente imaginava que poderia ser pior, a gente conseguiu conter e hoje os nossos números estão mais equilibrados. Você tem aí esse dado de quantos casos nós temos Hoje, no hoje? município, eu não vou conseguir te falar, porque o balanço foi feito no começo da semana passada, eu acho que a gente tinha 3 ou 4 ativos, mas assim, a gente teve mais de 300 casos no município, e notificados. E você acredita que esse número alto, né, de casos positivos seja devido a quê? Falta conhecimento da população, falta empenho? Qual é a análise que vocês fazem lá no departamento? Os maiores criadores estão dentro das residências, né? E falta muita conscientização nesse sentido de que a responsabilidade do meu bairro é minha também, né? Não é só da administração pública, mas a limpeza do meu quintal é responsabilidade minha para o não adoecimento do meu vizinho, enfim, da cidade como um todo. Houve uma mobilização intensa, né? A gente fez o dia D de combate à dengue no município, mas assim, foi um sábado, né? Esse dia D de combate à dengue, mas nós estávamos trabalhando intersetorialmente já há mais de 2 meses, né? E ainda continua. Então, hoje a gente tem uma colaboração muito grande dos outros departamentos, principalmente a questão da zeladoria, obras. Se tem algum terreno baldio, descuidado, com muito descarte inadequado de materiais, a gente consegue hoje, em parceria com esses outros departamentos, né, o meio ambiente, atuar para que isso não seja reincidente e prolifere mais criadouros de mosquito da dengue. Então, foi uma mobilização intersetorial que a sociedade também colaborou para que a gente conseguisse ter um controle melhor da doença no município. Você citou a questão do fumacê, né? Sim. Que é uma questão polêmica. Tem muita gente que fala assim: ah, mata o mosquito da dengue, mas também faz mal pro meu cachorro, pro meu gatinho. Enfim, qual é a verdade aí nessa história? Não, o inseticida usado para fumacê, ele não tem nenhum agravo
que chegue, né, a causar um prejuízo de danificar a saúde, seja humana ou animal, a gente pede alguns cuidados. Obviamente que a pessoa que está mais fragilizada com a sua saúde, um paciente acamado dentro de casa, alguma coisa assim, já está fragilizado. Então, a gente pede para que esse paciente, né, esse domiciliado, acabe ficando num quarto mais fechado, para que não seja exposto a essa fumaça, justamente porque já está com a saúde debilitada. Mas, de um modo geral, ele não é agressivo a esse ponto com a saúde humana ou animal para causar qualquer tipo de prejuízo. Pode ficar despreocupado. Pode ficar despreocupado. Que bom. Daiana, qual a principal demanda de saúde lá em Pradópolis, né? Que tipo de atendimento a saúde recebe mais lá? São as doenças crônicas, né? Essa é uma realidade. Diabetes, hipertensão, e as pessoas acham que eu sou diabético, ou eu tenho pressão alta, eu não preciso me cuidar, como de fato é preocupante. Então, assim, são doenças silenciosas que, se não cuidadas, vão trazendo outros prejuízos para a saúde, o AVC, infarto. Então, a gente precisa se fortalecer nessas doenças crônicas, no sentido de prevenir para que elas não causem maiores agravos na saúde da nossa população, né? E é difícil, porque isso inclui mudança do estilo de vida. E a gente já vem de uma cultura de comer bem é comer muito, é comer farto, e a gente precisa trabalhar a questão da mobilidade. Então, assim, é algo cultural que a saúde vai trabalhando a passos lentos, mas na tentativa de mudar essa questão cultural embutida nas pessoas, né? Quer dizer, por tudo que você fala, fica bem nítido para mim que prevenção é o caminho, né? Caminho. É importante dizer que todas essas doenças crônicas, ela é o gatilho para as outras doenças, né? E a gente tem uma população, quando fala de diabetes e hipertensão, a gente pensa só nos mais idosos, e não, hoje ela está em geral, na população como um todo. Então, é o gatilho para despertar outras doenças, né? O agravamento de outras doenças. Fica a dica, né? Fica a dica, hashtag. Agora, Dai, me conta aí, nesses 6 primeiros meses de governo, né, já deu para colocar a casa em ordem, para a partir desse momento falar assim, não, agora já está tudo organizadinho, agora vamos colocar em prática o nosso plano de governo, tudo que a gente planejou, já dá para caminhar nesse sentido? A casa em ordem, e a gente conseguiu posicionar onde que a gente vai caminhar daqui para frente. Isso aí é mais fácil, né? Tá. A gente começou com muitas limitações, principalmente a questão de investimentos, né? E graças ao governo federal, governo estadual, agora também em parceria com o prefeito Saulinho, a gente está conseguindo bastante investimento para a saúde, que vai dar uma cara nova para a nossa saúde. Então, assim, é um momento de otimismo e de motivação que a gente vai conseguir dar uma cara nova para a saúde no município, sim. Então, a gente já traçou, né? Fizemos os planos, o planejamento, e agora a gente vai começar a caminhar dentro desse planejamento que a gente fez para mudar, né, para melhorar. A gente sabe que saúde e educação são as 2 áreas em que as prefeituras geralmente investem mais mesmo, né? Até por obrigatoriedade da lei de responsabilidade fiscal, mas são áreas primordiais. Em Pradópolis, o recurso financeiro disponível é suficiente? É suficiente, a prefeitura tem investido os 15%, né, que é pela lei de responsabilidade fiscal, e também temos a parceria aí do governo federal e estadual olhando diferente para a nossa saúde também, graças aos nossos resultados também, que a gente tem demonstrado resultados muito positivos com a saúde de Pradópolis. E o que está faltando agora? Que assim, na visão ideal da Daiana Pio, diretora de saúde, né? Se você pudesse, num passe de mágica, fazer alguma coisa lá, independente de recurso financeiro, de disponibilidade, o que você falaria? Não, eu vou fazer isso, o Saulinho quer que eu faça isso, vai dar certo, vamos fazer. Recursos humanos, a gente Recursos precisa humanos? demais, gente, a cidade cresceu. O departamento continua no mesmo molde há muitos anos, e assim, a gente está trabalhando para melhorar isso, para aperfeiçoar e também desenvolver o departamento, né? Porque a cidade cresceu e o departamento precisa acompanhar esse crescimento da cidade. Então, a gente precisa de multiprofissionais. A saúde não é feita só de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. A gente precisa de terapeutas ocupacionais, a gente precisa de fonoaudiólogos, a gente precisa de mais assistentes sociais, a gente precisa dessa equipe multiprofissional atuando no município hoje, que faz falta.
Faz falta. Olha, eu fiquei surpresa com a sua resposta, Sim. né? Porque geralmente vem na cabeça assim, vou construir um hospital, vou construir sei lá, uma clínica do autista, enfim, tem umas ideias, né, de construções, mas recurso humano é É complicado, né? complicado, porque a gente não ter o esqueleto e não ter o restante, né, a musculatura aí para fazer Sim. o fortalecimento, a gente não consegue andar. Então a gente tem, e o Saulinho tem olhado muito para isso também, né? A gente precisa se aperfeiçoar. Eu tive a oportunidade de trazer prefeitos de outras cidades aqui, secretários de saúde também, que me relataram a questão dos médicos, né? De que é difícil contratar médicos. Não acha médico para ser contratado. Em Bradópolis também tem esse problema? Eu vou me gabar dizendo que Empradópolis é uma das cidades da região que melhor tem um investimento na parte médica, tá? Os honorários médicos em relação aos municípios da região, Empradópolis se sobressai. Então, talvez por isso seja um atrativo maior para a gente conseguir trazer os médicos para a nossa cidade. A gente tem uma equipe muito boa, de estar sempre avaliando. Obviamente que o interesse existe, como toda profissão, existem os profissionais mais bem preparados, os menos bem preparados, mas a gente consegue hoje trabalhar em equipe e avaliar esses profissionais. Ó, hoje esse está dando certo, esse não está dando certo. Temos muito que melhorar, obviamente temos, mas assim, é um processo, né? Então nós estamos mudando a cara da saúde em relação ao corpo clínico também aos poucos, mas de uma maneira geral a gente tem uma equipe bem sólida e bem estruturada conosco ali hoje. Olha que bacana, bom saber disso. Agora eu queria fazer um comparativo, né, de como era a saúde antes do governo Saulinho e como está agora. Temos alguns números que a gente possa citar, por exemplo, não, antes nós tínhamos X atendimentos em fonoaudiologia, por exemplo. Hoje nós conseguimos aumentar para Y. A gente consegue fazer esse comparativo em algumas áreas? Hoje o meu número que eu mais gosto de falar e que eu encho a boca para falar, que era uma coisa que me incomodava muito enquanto enfermeira dentro do departamento de saúde, é porque o paciente que ele não tem a continuidade do seu tratamento, e a continuidade do tratamento a gente não fala só da questão medicamentosa, a gente fala às vezes de um exame de acompanhamento, da necessidade de uma avaliação de um outro especialista, que às vezes a cidade não tem para fornecer e que a gente precisa pedir suporte para fora. Então esse paciente ele fica mais fragilizado e fica cada vez mais recorrente no serviço. Então se ele não tem a consulta dele, ou se ele não tem a outra avaliação que ele precisa, ou o exame, ele fica a todo momento no serviço, eu preciso, e a gente entende essa necessidade. Então, tem um número hoje bastante expressivo que mudou essa realidade do município, é que quando assumimos, nós tínhamos mais de 5.000 pacientes aguardando consultas e exames externos no município, tá? Em 6 meses de gestão, a gente reduziu esse número, e hoje, assim, é um número expressivo, ainda para mim, eu considero ele um número grande, mas nós estamos em 1.400 pacientes aguardando essas consultas e esses exames externos, que também estamos, assim, motivadas a caminharmos conforme a demanda mesmo, não deixar esse paciente na fila de espera há anos, como nós encontramos no começo do ano, né? E é importante frisar que é uma questão regional, né? Teve uma mobilização maior do Ministério da Saúde, do próprio governo do estado, para que essas filas andassem. E aí a gente conseguiu reorganizar a equipe, que teve um papel fundamental nisso, para que a gente conseguisse dar vazão nesses pacientes que estavam aguardando essas consultas e exames externos. De que forma vocês fizeram isso? A gente pegou, né, do período mais antigo, os pacientes estavam aguardando há mais tempo, reavaliamos, de fato, se ele ainda precisava dessas consultas e desses exames. Alguns tiveram que passar novamente no médico, e a gente demonstrou junto ao nossa Direção Regional de Saúde, né, a nossa DRS, que esses pacientes estavam aguardando há muito tempo, que a gente poderia fazer para dar vazão, né? E aí acabou que a gente conseguiu uma disponibilização maior de vagas para o município. Quer dizer, muitas vezes falta aí uma vontade maior para resolver o problema? Olhar diferente para esse problema, né? Porque às vezes a gente acha que só aquele paciente que está vindo atrás é que está precisando, e não é. Tem paciente que tem vergonha, ou se sente intimidado de eu preciso muito mesmo. E a gente sabe, se tá ali no serviço de saúde é porque precisa, né? Diferente da gente que tá ali trabalhando porque a gente escolheu aquilo. Então a gente tem que ter essa responsabilidade quando tem esse paciente demandando algum tipo de serviço em saúde. Finalizando esses 6 primeiros meses de governo, né? Você à frente da diretoria da saúde, como você analisa esses primeiros meses de trabalho?
Ai, exaustivos. Eu achei que seria algo mais leve, mas talvez isso é por uma questão da nossa ansiedade, né? De querer arrumar as coisas, de querer fazer, de ver que dá para fazer, mas agora a gente conseguiu deixar a ansiedade um pouco de lado, olhar e caminhar de mãos dadas, tanto gestão quanto equipe, para que possamos traçar melhor esse nosso planejamento aí em saúde e caminhar todo mundo na mesma linha. Já conseguiram colocar em prática algum item do plano de governo do Saulinho e do Tiaguinho? Ai, todo dia a gente tem colocado em prática muitas coisas, sabe? Movimentar, que a gente, não que não houvesse esse movimento, mas dava para ser mais dinâmico e hoje a gente sente que está muito mais dinâmico, a gente consegue ter resolutividade de uma maneira mais rápida. E qual o próximo passo a partir de agora? Ai, agora todos os objetivos, assim, o foco tá na inauguração do CAPS, nesse momento na cidade, que é um ganho para a cidade como um todo. Já tem data? Nós temos um prazo aí de 45 dias para inaugurar. A gente não definiu a data, mas são 45 dias para inaugurar. E eu tenho um carinho especial com a questão da saúde psicossocial, né? Porque é um trabalho de toda a sociedade, né? O cuidado de toda a sociedade. E eu vou soltar aqui em primeira mão que a gente tinha uma cidadã pradapolense que era cuidado por todos no município e que a gente fez questão de colocar o nome do CAPS em homenagem a ela, né? Que é a Vilma Rodrigues dos Santos. E o CAPS traduz isso, que a Vilma era pra gente no município. Todo mundo conhecia a Vilma, todo mundo cuidava da Vilma. E a gente vai aprender com o CAPS também. Aqueles pacientes de maior vulnerabilidade psicossocial, a responsabilidade não é só da saúde ou só do serviço social, é da sociedade como um todo, de reinseri-lo, de tentar dar uma nova visão de mundo para esse paciente, a gente chama de paciente, mas na verdade é o usuário do serviço de saúde, e eu estou muito otimista com isso, eu acho que isso vai trazer uma mudança social mesmo, uma mudança em toda a sociedade no município. Me conta um pouquinho da Vilma, então você falou que ela era cuidada por todos, todo mundo tinha responsabilidade ali. Todo mundo tinha responsabilidade com a Vilma. A Vilma era uma cidadã pradapolense, né? Ela tinha 55 anos, se eu não me engano, e desde sempre ela era conhecida na cidade por ter transtornos psiquiátricos, só que ela era uma pessoa extremamente carinhosa, né? Que todo mundo gostava de cuidar dela. De manhã, todos os dias, ela saía da casa dela, ela andava pela cidade toda, ela passava nos comércios locais, cada pessoa a presenteava de uma maneira, né? Cuidava dela de uma maneira. Até pra gente, enquanto saúde, era um pouco ruim, porque a Vilma tinha diabetes, e era uma diabetes bem descompensada. E todos os comércios da cidade, todo mundo oferecia alguma coisa para ela comer, e ela adorava. E muitas coisas, quando ela chegava lá no serviço de saúde, porque ela passava lá todos os dias, né? A gente falava, Vilma, você não pode comer isso, mas eu ganhei. E a gente entendia que era um ato de carinho da população com ela, sabe? Mas trabalhar essa educação com ela de que ela não podia era algo bem difícil e resistente. E tinha alguns momentos que ela descompensava a saúde como um todo dela, né? Era bem frágil. E a população cuidava. Ouvia, a Vilma tá caindo em tal lugar, manda uma ambulância, vamos resgatar. Ou a Vilma tá dando trabalho em tal lugar, vamos... Então, assim, era um comprometimento social. Todo mundo tinha um cuidado com a Vilma. E isso foi muito bom. E aí, na hora que surgiu o CAPS, foi a primeira coisa que eu pedi pro Saulinho, né? Se ele autorizava e se ele estava de acordo da gente colocar o nome da Vilma em homenagem, porque o CAPS é isso, é o cuidado em sociedade, né? Para essa população tão vulnerável. Que história bonita, né? É lindo. Legal, muito bem. Daiana, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas já quero te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo junto com o prefeito Saulinho, o vice Tiaguinho, e dizer que nossos microfones estão sempre abertos para Pradópolis, que é uma cidade que a gente gosta muito e tem muito prazer em trazer as notícias e como vocês fazem o trabalho lá. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar colocando o nosso trabalho aqui para todo mundo conhecer, né? E volto a dizer, o Sistema Único de Saúde é um sistema da população, tudo que vem para somar, estamos abertos e será um prazer vir outras vezes aqui e falar da continuidade desse trabalho. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Podnext. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube como no Spotify. E você também, é claro, deve seguir o nosso perfil no Instagram. Tchau, tchau, gente, e até a próxima.